Eu acabei de ministrar uma palestra sobre um método que eu criei, os 5 S's, que eu integro junto com a terapia cognitivo-comportamental. Era uma palestra sobre para advogados, né? Sobre a questão de saúde mental, principalmente questão de estresse no trabalho, motivação para o trabalho, ansiedade, burnout e tal, né? Qualidade de vida no trabalho. E eu achei fundamental, eu vou até aproveitar para compartilhar com você. Tinham lá muitos profissionais e tudo, mas como ficou gravado, eu vou aproveitar para compartilhar com você aqui, porque eu entendo que é uma fala essencial para quem está pensando em fazer psicoterapia. Então, assim, o que que eu gostaria que você soubesse antes antes de procurar um psicólogo, né? Ou até mesmo assim, se eu não consigo fazer isso, quando procurar um psicólogo? Eu acho que são algumas reflexões anteriores e eu fiz questão aqui de compartilhar livremente com você, gratuitamente, contando aí com o seu like, né, com a inscrição no canal, mas eu achei muito fundamental. Eu gostaria muito. Não é um vídeo rápido, né? É uma palestra. Então, se você gosta de vídeo rápido, talvez esse seja o problema aí, quem tá se esbarrando na ansiedade, melhor ir na rede social do bate-bate. Sabe que bate na porta, assim, ó, toque-toque? É um vídeo mais denso, técnico, né? Eram para profissionais ali, mas que são conhecimentos assim fundamentais e eu acho que ali eu consigo te apresentar melhor um pouco de como eu trabalho, sabe? E isso assim, para além da própria psicoterapia. Eu vou deixar esse vídeo para você, eu espero que você goste. Deixa o like agora, porque depois você vai esquecer. Separa um tempo para fazer isso. Eu acho que esse vídeo pode te ajudar muito, tá? Nesses primeiros passos. De repente, você ainda ou não tem condições, ou ainda não tá 100% com certeza você vai poder ou vai querer, né, mesmo estar com um profissional junto com você. Eu não consigo atender todo mundo, né? Então, é claro que você pode também buscar outros profissionais nesse sentido, mas esses conhecimentos eu acho assim crucial, assim, fundamental, de verdade. E eu trago ele de uma forma sistematizada que eu gosto muito, assim, né? Meu mestrado em psicologia da educação, minha experiência em educação, acho que trouxe essa coisa assim de trazer de forma mais didática. Eu acho realmente que você vai sair desse vídeo com conhecimento útil, tá? Para sua vida. Vou dar o play aqui enquanto você deixa o like, tá bom? Poxa, que privilégio estar aqui, de verdade. Eu sei que todo mundo começa agradecendo, então deixa eu me apresentar. Eu sou o Sérgio, sou psicólogo, meu mestrado é em psicologia ali da educação, então também compartilho, comungo dessa vocação de professores. Hoje eu sou coordenador da pós-graduação, né, em terapia cognitivo-comportamental e tive durante um bom tempo também na docência universitária, fui supervisor de clínica, até hoje acompanho assim, mas a clínica e a docência é realmente a minha vocação. Fiz a minha especialização também em terapia cognitivo-comportamental e atualmente estou fazendo um MBA em design institucional. E, na verdade, o desejo e a vontade, o aceite de estarmos aqui hoje para falarmos sobre o meu filho, sobre o nosso. Falarmos assim sobre uma sistematização ímpar que tem aberto portas e que tem ajudado pessoas no raciocínio clínico. Então, ao sair aqui do nosso encontro, eu gostaria que tenhamos então um mapa. Acho que hoje nós vamos ter aqui um mapa daquilo que pode ser feito. O grande desafio que nós chamamos de dissonância cognitiva, que é aquilo que nós sabemos o que deve ser feito, mas que muitas vezes ainda não faz parte do nosso repertório, do nosso hábito, do nosso dia a dia. E essa distância entre aquilo que nós entendemos que deve ser feito e aquilo que ainda não fazemos, aquilo que não somos, aquilo que não executamos, essa distância é a dissonância cognitiva. E para isso serve conhecimento, para isso serve profissionais, para isso serve o auxílio, e eu creio que hoje estamos dando um passo a mais nesse sentido. E eu quero contribuir, né, quero honrar desde já agradecendo, né, a presença de cada um aqui, e desejo, né, que a minha incapacidade, de repente, de transfigurar exatamente as palavras necessárias para cada um,
mas eu vou estar aqui me esforçando para tornar aquilo que nós estamos apresentando aqui de forma mais palatável, compreensível, e essa é a minha missão aqui hoje. Quando a gente vai estudar a mente humana, eu acho que poucas coisas são mais complexas que isso. Então a grande intenção minha aqui, a minha secreta ambição, está relacionado a simplificar e trazer aqui, de repente, um mapeamento, de repente, aqui para nós podermos prosseguir nesse sentido. Não estou hoje no consultório, estou em Natal, Rio Grande do Norte. Então, assim, as maravilhas do digital nos possibilita isso. E aqui na frente tem uma vilinha de pescadores e tudo. Então, assim, é um prazer, então, duplamente estarmos aqui, tanto executando, tanto estarmos aqui nesse momento. Eu não sei o quanto isso foi introduzido, mas hoje eu vou falar aqui de algo que eu pretendo que seja um livro ou um manual que possa ajudar, né? Que eu quero trazer aqui para você um raciocínio que eu tenho trazido para os profissionais em atendimento. O que acontece? A terapia cognitivo-comportamental, ela, dentre as abordagens da psicologia, ela é uma abordagem que se caracteriza muito mais por ter um método, né? Nós chamamos assim do empirismo colaborativo, um método a ser comparado. Então temos protocolos de intervenção. Então é algo que muito se difere de outras abordagens que prezam, né? Que vão enfocar mais no subjetivo, no inconsciente, na livre associação de ideias. Então, nós somos, digamos que um São Tomé dentro da psicologia, algo mais experimental, algo mais voltado para métodos, experimentos e critérios diagnósticos, utilização de manuais, a própria comprovação da efetividade das intervenções, tudo isso permeia muito a atuação da terapia cognitivo-comportamental. Depois de um tempo atuando no consultório, comecei a perceber que alguns pontos específicos que não apareciam em terapia, e quando nós iniciávamos ali uma caminhada, nós percebíamos então que alguns pontos começavam a emergir. E eu comecei a perceber pelo perceber, vocês já perceberam, né, que eu cresci no interior de São Paulo? Eu comecei a perceber que alguns pontos eram incomuns. E aí o que nós fazíamos, né? O que nós fazemos? Nós pegamos então a própria terapia cognitivo-comportamental e vamos aplicar técnicas para esse ponto em comum. Depois de um tempo vendo isso acontecer, eu comecei a apresentar de antemão. Então nós iniciamos a psicoterapia, eu chamo de duas trilhas, né? Nós iniciamos a psicoterapia, mas já observando esses pontos em comum. E esses pontos em comum que eu gostaria de apresentar aqui, o que eu carinhosamente apelidei, nomeei, dos 5 S's da saúde. O professor trouxe aqui 5 S's do sucesso, às vezes eu chamo 5 S's do Sérgio, mas são 5 S's simples que podem, assim, amparar. Eu quero apresentar os 5 S's, mas dentro disso eu gostaria que você, enquanto eu estivesse apresentando, que ao invés de, você vai ver que não tem tanta novidade nisso, mas que você possa ter, e nós vamos disponibilizar uma ferramenta para isso, que você já possa ir analisando o quanto que isso se aplica hoje para você, até mesmo para termos aqui uma ideia do quanto estamos performando dentro desses 5 S's. E algo que os protocolos anteriormente não apresentavam. Então nós estamos agora construindo a psicoterapia dentro ou embasado nesse processo. Então nós estamos criando, digamos que um alicerce para construir a psicoterapia em si aqui, onde a nossa motivação, eu gostei dessa palavra que foi sublinhada, onde a nossa motivação é o nosso principal capital. Onde nós temos na nossa saúde mental, como queira dizer, onde nós temos na nossa disposição, na nossa saúde, o nosso principal capital. Sem ir assim lá para o piegas do saúde, paz, o resto a gente corre atrás, sabe, lá do Fantástico, mas que de fato nós não estivermos
cultivando, analisando essas questões, né, inerentes ali à saúde, nós às vezes nos cobramos, estamos ali, sabe, acelerando, forçando o motor, sendo que na verdade o que está faltando é combustível. Então queria apresentar aqui rapidamente os 5 S's, depois falarmos um pouco, apresentarmos mais detalhadamente o que eu gostaria de sugerir. Já fazer aqui os 5 S's da saúde mental, os 5 S's do Sérgio, como queira dizer. O que nós podemos fazer aqui? São alguns pontos, eu vou colocar aqui dentro do nosso... Vocês estão vendo bem aí? Nós podemos utilizar, eu gostaria que você começasse a observar como está o seu sono. Por que sono? Quando eu apresento já na primeira mão, Sérgio, parece que você está me conhecendo. O que é isso? O que é sono? Última vez que eu... Você pode estar com o melhor terapeuta, você pode estar com a melhor... com os melhores recursos, você pode ser o melhor profissional, você pode ser o melhor técnico. Se você não dorme, você não consegue trazer. A influência do sono, né? E algo assim tão subjugado, sabe aquele que antigamente falava assim, professor, lá na faculdade, eu não sei como eu vou entregar esse trabalho. Aí aquele famoso professor falava assim, mas o que você faz da meia-noite às 6? Eu durmo? Porque a ideia que se tinha é que quem menos trabalha, né, a ideia é quem mais produz é quem menos dorme. E hoje todos os eventos, todas as questões científicas, a relação do sono com a atenção, com a memória de trabalho, com o processo de tomada de decisões, sabe aquela fluidez na fala tão necessária para o advogado, que às vezes faltam as palavras, todas as habilidades essenciais para a nossa prática profissional estão relacionadas a uma boa qualidade de sono. E já existem estudos correlacionando a qualidade do sono até mesmo a pensamentos intrusivos, a capacidade é como se os pensamentos intrusivos, negativos, tivessem maior dificuldade de se desconectar diante do sono. O cérebro em privação de sono ou com dificuldade de sono, quase todos os transtornos mentais estão associados a alterações de sono, seja ansiedade, seja depressão, quase todos os transtornos mentais estão relacionados ao sono. Logo, eu quero já aproveitar e trazer aqui um outro S que talvez esteja relacionado, que eu gostaria de te apresentar aqui, que é o S do sedentarismo. O famoso sedentarismo. Então, olha só, você já percebeu que não temos aqui uma grande novidade embaixo do sol. Aquilo que eu estava te apresentando é justamente uma ideia com os 5 S's aqui. Eu gostaria que você aqui tivesse esses 5 pontos enquanto uma organização didática. Sabe aquele pensamento do tipo, nossa, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo? Curiosamente, embora pareça funcional, é um pensamento que gera uma culpa, gera uma sobrecarga sobre nós. Então, quando nós olhamos para os S's, nós temos a intenção aqui de analisar, de avaliar, de mensurar. E quando nós sistematizamos, né, didaticamente os S's, pensando ali numa organização didática, nós podemos então trazer, e eu acho que isso tem de inovador, né, junto com a TCC, essa cultura do score, do acompanhamento. Então, no final aqui, até para quem puder ficar, eu gostaria de compartilhar um modelo de um quiz que nós fizemos, né, para você poder, assim, ter um acompanhamento. Então, durante essa apresentação, vai aí percebendo como está o seu nível de sedentarismo. E aqui eu acho que, de sono, de sedentarismo, e aqui eu acho que vale a pena a gente ressaltar que sedentarismo, né, é a diferenciação de exercício físico e de atividade física. Veja, lá para o seu nutricionista, lá para o seu preparador físico, atividade física é fundamental. Para a saúde mental, já existem estudos que uma caminhada de 15 minutos para a saúde mental, tá? Uma caminhada de 15 minutos é suficiente para nós, para cultivar. Então, a diferença de exercício físico, que vai te dar condicionamento, respiração cardiovascular, saúde no geral, mas para a saúde mental, veja, são
itens, são conteúdos assim até que não tão distantes da nossa possível aplicabilidade. Existe até um turismo emergindo, o turismo do sono. Na verdade, assim, eu não quero nem dar spoiler, digamos que como um disclaimer, o sono ele cria um efeito dominó sobre todos os outros S's que é muito interessante. É, o terceiro S que eu colocaria aqui seria o social. Veja só, é, das pessoas que foram estudadas, ah, o nível de felicidade, que é o termo assim leigo, nós chamamos de satisfação subjetiva, né? O nível de satisfação subjetiva é a variável mais relacionada ao nível de satisfação, de qualidade de vida como em geral, isso num estudo longitudinal de mais de 50 anos. Foram relações sociais significativas. Então você pode avaliar como anda o seu social, e agora em tempos, né, de trabalho remoto, em tempos de correria, a sociedade da pressa, nós estamos assim. Essa questão do social, quando nós crescemos ali na escola, ela é gratuita. Nós temos ali todos os dias, você não precisa fazer nada. Você está diante ali de 20, 30 pessoas, lá você briga, lá você faz as pazes, lá você desenvolve habilidades sociais, lá você faz isso. Porém, com o passar do tempo, e quanto mais o tempo vai passando, mais vai ficando custoso cultivar essas relações. Melhora um pouco lá na terceira idade, mas hoje, para marcar um café, você deve já perceber que é quase um eclipse, né? Um rearranjo de agendas e tudo mais. E o social, eu sempre prezo, incentivo nós avaliarmos numa perspectiva vertical e numa perspectiva horizontal. Porque existem relações que são mais profundas, que vão ser mais intensificadas, que vão ser mais frequentes, né? O nosso cônjuge, os nossos parceiros, parceira, esposo, esposa, pai, mãe, né? Mas nós temos também a nossa perspectiva horizontal, que é agora tem até nome isso, né? Às vezes até banalizado, o tal do networking, mas os eventos que você vai, prezem, né? Quando a gente preza por uma palestra, por um evento, essa possibilidade, né, da convivência, de tocarmos, de nos tocarmos nesse sentido, é onde nós vamos olhar por essa perspectiva do horizontal e do vertical. Agora, chuta você, qual seria o nosso próximo S? O nosso próximo S eu vou colocar aqui como saciedade. Mas às vezes eu uso o termo satisfação. Aí eu vou precisar da sua atenção para porque é um termo um pouco mais subjetivo do que os outros. Eu falo aqui de saciedade, de satisfação, mas isso tem a ver, claro, você já deve ter percebido, com alimentação. Sabe aquela coisa de eu acabei de comer, parece que eu quero, parece que eu preciso beliscar alguma coisa. Ou o contrário, né? Já passou da hora do almoço e eu esqueci de comer. Tem a ver com alimentação, né, sobre o famoso lá, né, descascar mais, desembrulhar menos, mas não é só. Porque essa questão da alimentação, ela muitas vezes se configura no famoso comer emocional e tudo mais, que é aquela coisa de parece que falta algo. Os antigos até tinham um termo para isso, que eu até que gosto, que é o comichão, sabe? Aquela coisa assim, parece que eu preciso fazer alguma coisa, eu tô aqui, eu tô pensando no próximo passo, eu não consigo parar aqui meia hora de estar onde eu estou. Né? A pessoa que eu sou de propósito. Ou eu estou aqui ouvindo você, eu estou sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou fazendo a minha refeição, eu estou fazendo com tela, ou com celular, ou para ir logo, ou quando eu estou fazendo meu exercício, quanto que eu estou no momento presente? Quanto eu estou satisfeito com a forma com que eu tenho empregado a minha vida? Então é uma questão que vai se configurar lá na alimentação, vai se apresentar na questão da saciedade. Quanto eu estou satisfeito? Sabe aquela ideia assim do tipo um pôr do sol, uma rede, né? E quanto tempo você não faz nada? É curiosa essa pergunta.
Hoje em dia, né, quanto tempo você não faz nada? Esses dias eu fui com a minha filha, tem 10 anos minha filha, eu fui abrir uma conta bancária. E aí tava demorando, né? E aí ela falou assim, pai, o que que é aqui? Ela com 10 anos não tinha, me toquei que a gente nunca tinha ido num banco. E ela falou, pai, tá demorando, né? E realmente ficou lá mais de 40 minutos. E eu me lembrei que na minha adolescência, meu pai tinha um mercadinho de vila, sabe? E essa era a minha rotina. Tinha lá os boletos, né? Tinha um malote, que eu pegava os boletos e ia até o banco. E eu ficava na fila do banco meia hora, 40 minutos. E não tinha celular, não tinha TV. Era 40 minutos na fila, esperando, né? Não fazendo nada. E hoje a nossa geração ela é incapaz de fazer isso, né? Não sei o quanto te remete aos tempos, né? Aquele famoso, não sei onde você cresceu, mas o colocar a cadeira na calçada, tem muito no interior, né? De sentar. Os nossos antepassados se reuniam ali em volta da fogueira para simplesmente estar ali, conversar, falar sobre o tempo, a lua, a missa. E é interessante o quanto a gente tem perdido um pouco disso. E os efeitos a gente está notando aí. Bom, eu vou dar mais um passo aqui sobre a questão dos S's. O quinto S eu gosto de deixar por último, por questões intencionais, que é justamente o S mais Sol. Sabe o que eu deixo Sol? Primeiro que é legal pro merchandising, sabe? Como é que foi lá a palestra do psicólogo? Ah, ele falou pra gente tomar sol, fazer fotossíntese, sabe? Às vezes é bom pro mais esotérico, assim. Mas, gente, eu não sei quanto a gente tá na mesma página sobre vitamina D. A vitamina D, a gente chama de vitamina D, mas na verdade o funcionamento, é um consenso entre os estudiosos que o funcionamento da vitamina D no nosso organismo é muito semelhante a um hormônio. A vitamina D que está relacionado, além da questão da absorção de cálcio e tal, está relacionado à nossa disposição, ao nosso ciclo circadiano. A gente vai ver esse movimento aqui acontecer, tá bom? E é curioso que até pegando experimentos sociais e tudo, o nosso ciclo circadiano ele tem aproximadamente 24 horas. Por que aproximadamente? Todos os experimentos que nós tivemos de reclusão, sabe quando tem aqueles acidentes, ou até mesmo estudos que as pessoas ficam privadas da luz solar? O nosso ciclo circadiano ele tende a se deslocar meia hora por semana. Eu estou aqui agora, já falei, né, estou em Natal e eu tenho percebido isso. Porque aqui o sol nasce uma hora antes. E eu estou percebendo que na primeira semana eu comecei a acordar naturalmente. Eu sempre incentivo quem pode, né, acordar com a luz solar, que foi isso que a gente sempre fez. E o sol está me despertando mais cedo, naturalmente. Primeiro 20 minutos e agora estou levantando uma hora mais cedo, porque o sol está despertando e o nosso ciclo circadiano está muito relacionado à questão da presença solar. E todos os efeitos da vitamina D para o nosso humor. Veja, Sérgio, suplemento, legal. Mas mesmo a suplementação, você vai estar nutricionalmente suprido. Mas todos os outros hormônios que o nosso cérebro libera em contato com a luz solar, nós acabamos ficando devendo aqui. Então, a exposição à luz solar nas primeiras horas do dia tem ali, de acordo, não tem uma regra mágica, né? Porque a quantidade ali de luz solar muda muito de acordo aonde você está, né? Sua latitude, longitude, a sua cor da pele, seu próprio organismo, mas calcula-se ali um mínimo de 15 minutos, onde a média ali, o ideal seria 50 minutos, mas hoje em dia, né? Quem toma 50 minutos de sol? Acho que talvez o carteiro. Talvez o carteiro somente. E sol e sede. E aqui eu quero fazer uma conta com você. Porque no final das contas, quando a gente está falando de humor, a gente está falando também de sinapses acontecendo. E essas sinapses, o nosso condutor, né, é a água. Se você não tem aí o hábito de sempre trazer do seu lado uma garrafa e tudo, você sabe quantas águas você precisa beber?
Eu não vou perguntar o seu peso, porque eu acho algo indelicado, mas você vai fazer a conta aí você mesmo. Você vai pegar o seu peso e você vai multiplicar por 35, né? 35 ml por peso vivo. Então, digamos que você tem 100 quilos, a sua meta de água por dia é 3,5 litros. Então, cada um tem o seu número. E uma boa ideia sobre isso é logo na primeira parte da manhã você tomar ali 2, 3 copos de água já pela manhã. Então temos aqui os 5 S's da saúde mental, por assim dizer. O que nós vamos fazer com isso agora? Como, como os S's, né? Se você memorizar isso, você começa a tirar o tenho que e começa a observar, de repente, talvez até como uma forma de priorizar a sua agenda. Por exemplo, sexta-feira à noite, você é chamado para um happy hour. Você pode olhar e falar assim: ó, será que eu estou precisando investir no social ou será que eu preciso investir no meu sono? E de repente, os 5 S's pode te ajudar a tomar essa decisão. Poxa, domingo de manhã, sábado, o que eu vou fazer amanhã? Será que eu estou precisando então tomar sol e fazer um exercício? Ou eu estou precisando me alimentar melhor ou eu preciso dormir até mais tarde? O que eu preciso? Dormir. Então eu posso olhar para os S's e pensar um pouco sobre as minhas prioridades de horário. E aí ele pode te ajudar já nesse sentido. Uma dificuldade para implementar, né, esses S's, aí eu vou te recomendar, de fato, a gente buscar um profissional para isso. Porque, assim como você deve estar pensando, fala assim, poxa, eu já sabia de tudo isso. E aí lembra da dissonância cognitiva? A distância daquilo entre a gente sabe, aquilo que a gente faz, né? Essa dissonância, ela costuma gerar muito sofrimento, né? Poxa, essa sensação de não conseguir, de estar sempre atrasado, de estar sempre devendo, de estar sempre cansado, né? E aí tem técnicas para cada um desses S's, para além da própria psicoterapia, que vai avaliar, né, seu processo de encarar o mundo, seu processo de autoimagem, seu processo de funcionamento, de se conhecer, ou até mesmo a presença de um possível transtorno mental. E aí tem protocolo também, tem tratamento para cada um desses fatores.